Às vezes você pode estar conversando com alguém e fica difícil deixar tudo claro só com palavras. Aí a gente pode recorrer a desenhos para ajudar a explicação. A gente pode desenhar uma árvore, uma pessoa, uma casa ou outras coisas. São desenhos geralmente simples, mas que tentam representar graficamente a coisa da qual estamos falando. Um desenho que se assemelha ao objeto em questão. Chamamos isso de pictogramas. Pictogramas podem ser definidos como símbolos gráficos que expressam seu significado por semelhança pictórica com um objeto físico. E antes de vermos mais exemplos de pictogramas, já se inscreve no canal aí, vai? Pictogramas estão entre as formas mais antigas de comunicação gráfica usada por humanos, como as pinturas rupestres. E temos exemplos bem comuns e contemporâneos, os emojis. Sinais de trânsito muitas vezes também fazem uso de pictogramas. Perceba que um pictograma comunica uma mensagem através de um desenho que se assemelha ao objeto sobre o qual a mensagem fala. É necessário que haja tal semelhança pictórica para ser um pictograma. Praticamente todos os sistemas de escrita desenvolvidos por humanos começaram a partir de pictogramas. É o caso, por exemplo, das escritas chinesa, egípcia e maia. Mas nenhum sistema de escrita é inteiramente pictográfico. Afinal, não é possível representar pictoricamente conceitos abstratos. E muitas vezes os verdadeiros pictogramas também evoluem e perdem a semelhança pictórica com o conceito que representam. Veja a evolução do sinal gráfico para Sol na escrita chinesa. O símbolo atual para Sol é um retângulo na vertical com um traço horizontal dentro que o divide em dois. Isso não se assemelha mais a um Sol, não existe mais semelhança pictográfica. Assim, esse sinal não é mais um pictograma. Você provavelmente já ouviu alguém se referir aos símbolos da escrita chinesa como ideogramas. Ideogramas são definidos como símbolos gráficos que expressam uma ideia ou conceito, independente de uma língua ou de palavras ou expressões específicas. Os algarismos arábicos são provavelmente os ideogramas mais amplamente usados no mundo. Veja o algarismo 1, por exemplo. Ele passa a ideia de unidade, ou de algo que esteja na posição inicial numa sequência. Não existe uma única palavra ou expressão conectada a esse símbolo em nenhuma língua. 1, 11, 10, primeiro. Todas essas palavras podem ser expressas fazendo-se uso desse ideograma. E a gente pode ter uma noção do que há em comum para o seu uso nessas diferentes manifestações lexicais. E ele vai passar a mesma ideia em qualquer língua do mundo, ou na maioria delas ao menos. O algarismo 1, então, representa uma ideia sem conexão com uma palavra ou uma língua específica. A mesma coisa vale para os operadores matemáticos. Eles não estão conectados a uma palavra ou língua, mas sim a uma ideia. Em geral, ideogramas são representações abstratas de uma ideia e sua interpretação necessita de treinamento prévio. Não é algo intuitivo como ocorre com pictogramas. Um ideograma, no entanto, ainda pode ser pictográfico. Uma representação pictográfica de uma pessoa com os lábios fazendo o bico e o dedo indicador em frente a eles indica que se deve fazer silêncio. É um ideograma, pois está transmitindo uma ideia, a de permanecer em silêncio, mas faz isso através de uma representação pictográfica de um gesto comumente usado para pedir silêncio. Alguns ideogramas também podem ser parcialmente pictográficos, como é o caso de um sinal como o de proibido fumar. Temos uma representação pictográfica de um cigarro aceso, representando o ato de fumar, e sobre ela um símbolo vermelho com uma linha diagonal vermelha passando por cima do desenho do cigarro. Esse símbolo do círculo vermelho cortado por uma linha vermelha é também um ideograma geral para indicar a proibição de alguma coisa. Não é pictográfico, mas é amplamente usado e reconhecido através de diferentes línguas e culturas. Agora me diz aí, é assim que os caracteres chineses funcionam? Eles indicam uma ideia geral, translingual, entendível através de diferentes línguas, sem se conectar a um termo específico de uma língua? Não, né? Então os caracteres chineses não são ideogramas. O que eles são então? Antes de discutirmos isso, eu venho fazer aquele pedido de sempre. Se você gosta desse canal e aprende com ele, considere a possibilidade de apoiá-lo para que ele siga em frente. Você pode fazer isso se tornando um membro aqui pelo YouTube. Isso te dá alguns benefícios como selo de fidelidade, emojis personalizados, prioridade de resposta nos comentários e possibilidade de consultoria comigo sobre assuntos que te interessam. E dependendo do seu nível, pode também participar de grupos de WhatsApp comigo e outros apoiadores e ter acesso a muito conteúdo exclusivo, como artigos e livros. Vale a pena e é baratinho, confere lá. Enfim, os caracteres da escrita chinesa não são nem pictogramas nem ideogramas, mas logogramas. Logogramas são definidos como símbolos gráficos que representam um componente semântico de uma língua, geralmente uma palavra ou um morfema.
E é isso que temos com o chinês. Cada símbolo representa um morfema da língua. Eles não são desenhos de objetos, nem indicam uma ideia geral como os exemplos de ideogramas que apresentei. Veja uma frase como Yao Chen Ren Chou. Temos 4 caracteres porque temos 4 morfemas formando a frase. Simplesmente isso. Os símbolos não são a representação pictográfica de um objeto, nem símbolos que passam uma ideia geral de um conceito que é entendível de forma geral e desconectada de uma língua. É por isso que esses tipos de escritas são chamados de escritas logográficas ou logografias. Não são ideografias. Ideografias são na matemática e os sinais de trânsito, ou outras placas passando mensagens sem usar uma língua específica. É claro que algumas logografias ainda possuem um componente pictográfico considerável, como é o caso dos hieróglifos egípcios ou da escrita maia. Mas mesmo nesses casos, a maior parte dos símbolos não é mais usada como representação pictórica de um objeto, mas sim como morfemas, muitas vezes por associação fonológica ou semântica apenas. De qualquer forma, nenhuma língua escreve usando ideogramas. Isso seria extremamente complexo e provavelmente ambíguo. Então agora você já sabe, o chinês usa logogramas, não ideogramas. Ideograma é o sinal de proibido fumar, curva à frente ou clave de sol. Não são componentes de uma língua. Além de apoiar o canal diretamente aqui pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se. Escolha o que for mais conveniente para você. Ou, caso você não possa assinar e se tornar um apoiador regular, ainda pode fazer doações espontâneas de qualquer valor por Pix. Mesmo R$1 já ajuda muito, e mande junto uma sugestão de vídeo. Formas de ajudar o canal de graça são com seu engajamento, hein? Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações e comente muito aí embaixo. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo. Manda para os seus amigos que falam chinês ou japonês. Tudo isso é de graça e ajuda demais o canal. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até mais!